Bom, a gente está numa série, Conflitos, e eu sei que você já está praticamente ouvindo isso bastante, mas eu tenho que te falar hoje de tudo que eu planejei e pensei para esse dia. Bom, a gente vinha de uma tomada falando de família e tanta coisa aconteceu, nós mudamos o foco, falamos de amigo, falamos de trabalho, mas não dá para escapar, nós vamos falar de família, porque família, pensa num negócio certo para dar conflito, é a junção perfeita. Quando o cara está lá solteiro, tranquilo da vida, ele resolve casar para ter felicidade, gente, vocês estão colocando palavras na minha boca. Ele está solteiro, feliz da vida, ele resolve casar para ser feliz, é isso, ou para fazer alguém feliz como deveria. Mas a família em si, a composição dela é o grande segredo para ser um ponto de ter conflitos, e eu quero falar sobre isso com vocês. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, inédita, tá bom? E eu quero que você se prepare para isso, ok? O que a gente vai fazer? Geralmente, durante a minha pregação, algumas pessoas falam assim, pastor, eu lembrei daquilo, isso aqui durante o mês me manda mensagem, isso é muito legal, mas hoje eu vou te dar uma outra oportunidade, a oportunidade é essa aqui, ó. Se você tiver dúvidas em relação a alguma coisa, eu falei, tal, surgiu uma pergunta, você vai mandar um WhatsApp para mim. Olha que legal. Então, esse aqui é o número do meu telefone. Não me ligue durante a mensagem, ok? Você está aqui comigo, ó, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Como que você vai fazer? Você vai colocar assim, responda em letras maiúsculas e faça a sua pergunta. Então, se eu tiver tempo no final, eu vou responder pelo menos 2 perguntas aqui ao vivo. Se eu não tiver tempo, eu vou responder para você depois, com toda a paciência do mundo, e a gente pode até conversar sobre, ok? Gostaram? Foi legal? Sim ou não? Achei que fosse melhor. Vamos lá. Salmo 127. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 127. Você vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui que Deus está nos instruindo. Eu quero que você abra o seu coração e compreenda que estas coisas precisam acontecer da forma como a Bíblia diz. Leia comigo, Salmos de número 127, a partir do versículo 1, fala assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são o presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos do soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas e não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Até aí. Nós estamos falando de um contexto de um lar abençoado, ok? Quem lê o Salmo 127 precisa estar atento a algumas coisas. A primeira coisa que você tem que estar atento, esse não é um salmo de Davi, esse é um cântico de peregrinação, não é de Davi, é de Salomão. E Salomão significa então que esses salmos são salmos de sapiências, salmos de sabedoria. E quando a gente fala de salmos de sabedoria, e é lógico, né, gente? Porque falar de família com Davi ia ficar meio estranho, porque Davi pensa num cara que só fez besteira na família. Pensa, um cara que fez tudo errado e errou em um monte de coisa. Mas aconteceu uma coisa, Deus, pela sua infinita misericórdia, começa a usar a vida então de Salomão para ajudar o seu próprio povo a de fato ser guiado por sabedoria. Porque Deus fala com Salomão e fala assim: o que você quer? Eu vou te dar o que você pedir, Salomão. E Salomão fala assim: bom, entre tudo o que eu posso pedir, eu quero sabedoria. E Salomão adquire sabedoria. Com isso, então, esse salmo é um salmo de sabedoria. Isso significa, é informação importante por causa disso, isso significa que você precisa sair daqui sabendo e tendo essa mesma sabedoria de Salomão. Amém? Vamos lá então. É um contexto então de salmo de sabedoria, e esse Salmo 127 fala sobre esse perigo da gente não perceber qual é o papel de Deus e qual é o nosso papel. E quando eu não sei o meu papel, eu começo a fazer desesperadamente alguma coisa para ser abençoado pelos meus próprios meios. Mas a palavra fala que é o próprio Deus que faz isso, né? Como que a gente não pode notar que esse salmo de fato está falando de uma segurança que é Deus que dá. Deus é que me faz descansar
descansar o coração nele. Deus é que me faz descansar nele o tempo todo. Deus é que me faz perceber que quando ele está na ação, eu não preciso estar na linha de frente, é ele que está. Então significa que se eu não precisaria trabalhar tanto para ser abençoado, eu já sou abençoado. Significa que não sou eu que vou prover as bênçãos de Deus e o meu sustento, ele está fazendo isso. Ou você achava que só o dono do Facebook ganhava dinheiro quando você estava dormindo? Não, você também pode fazer isso. Isso não é uma palestra de autoajuda, é Bíblia. Deus fala que ele dá, até mesmo quando você está dormindo, porque ele cuida de você. Isso significa assim, descanse em Deus. Amém? Podia acabar aqui, né? Vamos lá, vamos começar. A gente está falando então de lares em conflitos. Deus criou e designou uma coisa para formar tudo isso. Uma família só é formada a partir de um casamento, a partir da junção dessas pessoas. A família se forma a partir disso então. Deus criou a família como a mais fundamental das relações humanas. Ele cria a família para que essa família então seja o exemplo daquilo que ele é, de Pai, Filho e Espírito Santo. Para você entender melhor isso, Deus tem uma unidade em amor, né? Isso se torna uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo juntos se unem em amor e escolhem o homem agora para ser parte dessa comunidade. Agora é a Trindade e nós também, esse é o projeto original. E quando Deus cria a família, ele quer replicar esse projeto da unidade em amor aqui também. Então a família é a mais fundamental das relações humanas. Em nosso mundo hoje em dia, a gente vê muitas famílias atormentadas pelo conflito, arrasadas pela negligência e pelo abuso de algumas pessoas que não percebem que estão fazendo besteira com sua família, que não estão percebendo que estão levando para o lado errado toda a sua família. O divórcio tornou-se então uma palavra comum, um significado tão simples entre as pessoas, entre cristãos e não cristãos. É simples assim. Eu me lembro de um conselho que eu recebi quando eu ia casar. Eu falei que ia casar, uma pessoa me disse assim, casar para quê? Junta, porque quando for separar, assim está mais fácil. Olha que conselho bom, né? Porque você casa pensando já no dia que vai separar, então está tudo certo. Ninguém casa para isso. Eu não pensei nisso, e não era isso que eu queria ouvir também. O divórcio torna-se então um meio das pessoas desfazerem um plano original, daquilo sensacional que Deus está criando através da família. Muitos homens jamais aprenderão ou aprenderam então a cuidar das suas próprias casas, porque no momento certo eles decidiram, no momento errado eles decidiram sair e desistir de sua casa. Então sabe o que acontece? Ele simplesmente abandona aquilo que Deus tinha como plano para ele e começa a viver o que ele acha que é o plano para a vida dele. É assim que acontece. Para muitas pessoas hoje em dia, a frase familiar e confortadora, lar, doce lar, não é mais tão confortadora assim, não é mais tão doce, ela só é uma ilusão. Por quê? Porque não tem lar, doce lar, numa casa onde tem abuso, traição, onde tem abandono. Não tem lar, doce lar, numa casa onde eu fui criado, cheio de traumas. Não tem lar, doce lar, numa casa onde eu sou criado de uma maneira assim, fictícia, que parece que o filho vai sendo criado como uma abobrinha. Se ela larga a criança lá, vai criando, está criado, olha que bonito, está indo para a faculdade já. Vai casar, e eu nem vi. Tem gente que acha que a família é assim. Família é algo que dá trabalho. Família é algo que requer trabalho todos os dias, porque é uma relação. Uma relação supõe-se, então, que é entre pessoas, que tem que se relacionar, que tem que trabalhar juntos, tem que ir lá. A família é um ponto mais crítico do plano eterno de Deus. É lá que a gente destrói tudo aquilo que Ele tem sonhado para a gente. Eu não sei como começou sua família, talvez começou por acaso, talvez você tropeçou e caiu dentro de uma igreja e estava casando. Tem gente que já aconteceu isso, gente. Tem gente que bebeu muito e acordou do outro lado casado. Não sei se foi o seu caso, mas eu estou falando de todos. Tem gente que sonhou desde criança, planejou tudo certinho e casou. A menina que sonhava com um casamento perfeito, de repente está casado com um ogro e não conseguiu perceber. E ele também está casado com uma ogra, e depois que ele foi perceber, e aí parece que os sonhos não se realizam mais. Família é o ponto central para ter conflitos e abandonar tudo, porque os nossos traumas do passado vêm à tona, porque tudo vem à tona, porque todas as coisas que a gente imaginava na vida, que a gente poderia fazer e ser como família, vêm à tona. E a gente se esquece de uma coisa, quando eu dou um curso de casais aqui para os casais que vão casar, e falando disso eu virei um santo casamenteiro, porque eu estou fazendo casamento que você não tem noção.
Eu estou fazendo mais casamento que pregação na igreja já. Precisamos rever isso, né? O pessoal do conselho não vão rever isso. Tem muita gente casando, né? Vocês estão bem, né? Que bom. E aí, quando eu penso nisso, eu fico feliz porque o casamento é algo que foi pensado por Deus, elaborado, e a gente entra no plano achando que o plano é nosso. E de repente, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente simplesmente está vindo achando que Deus está fazendo uma coisa, mas é só a intenção nossa mesmo. E aí o casamento não vai dar certo. Quando eu dou o curso de casais para as pessoas, eu falo de uma tarefa que chama assim, herança familiar. A gente vai olhar para a menina, o que ela está trazendo da família dela, o que era a família dela, o que ela está trazendo para cá agora. Como eram os pais dela, como ela foi criada, qual o ambiente do lar que ela foi criada, quais são os traumas que ela tem, os medos que ela tem, tudo para trazer para o casamento agora. A gente faz isso com o homem também, coloca os dois na mesa assim. Então casa por que quer? Porque a gente mostra, ó, você está vendo? Ela vai ser assim, e você vai ser assim. Vocês querem casar? Quero, então beleza, nós vamos casar. Casa sabendo. Mas isso me ajuda a perceber e ajuda a cada um perceber que o casamento não é só uma decisão daquele momento. É uma decisão que tem que levar em conta tudo que aconteceu na sua vida, no seu passado, na sua história. É por isso que tem conflito. Está resolvido? Agora vamos lá. Tem gente que quer fazer pergunta ainda, e eu sei que tem muitas dúvidas que surgem aí. Muitas perguntas surgem quando nos demos conta, então a gente dá conta do nosso papel na família. E principalmente quando a gente percebe que a nossa família deveria estar indo para cá, mas parece que está indo meio para lá. Que as decisões que a gente tinha que tomado aqui, está tomando lá. Então, algumas perguntas surgem e vêm para mim, como pastor, vêm para a nossa igreja, vêm para os pastores da comunidade. Uma das perguntas são essas assim, pastor, tem solução o meu casamento? Como então eu posso evitar que mais tragédias aconteçam na minha família? Como que eu posso fazer para que aquilo que aconteceu lá atrás não volte a acontecer? Pastor, o que eu faço? Estou desesperado porque meu casamento parece que não está dando certo. Tem esperança de recuperação desses terríveis erros do passado? Pessoas que foram abandonadas, foram então simplesmente traídas, então eles carregam esses traumas, então carregam por muito tempo isso até chegar, o casamento não se resolve, porque eles não conseguem responder essa pergunta, será que isso? Poderão então casais jovens, assim como Léo e Amanda, casadinhos recentes, poderão casais jovens então manter o brilho do amor e do otimismo décadas depois de fazerem os seus votos do casamento? Pode ou não? Sim ou não, gente? Está meio dividido, acho que esse negócio aqui está meio assim. Gente, esse ano eu completo 10 anos de casado. Olha que benção. Hoje, podia fazer uhul, né? Vocês ficaram tristes. Não sei se vocês ficaram tristes por mim ou pela Karina, mas eu sei que vocês ficaram tristes assim. E quem faz 10 anos de casamento, né? Eu acho que é justo a gente presentear as pessoas. Então, se vocês quiserem me dar presente, a gente está fazendo 10 anos de casamento, vocês podem mandar para o meu endereço. Porque quando casais completam 10 anos de casado, ultimamente tem sido um milagre. É difícil, vocês não têm noção. Os novinhos aí, não desanima não, Deus dá força. Mas tem aqueles que têm 30 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado. Tudo isso porque há uma compreensão, não só do casamento em si todo, mas aquilo que Deus está fazendo por trás disso. Então, sabe qual é a minha maior motivação para não abandonar o casamento? Porque casamento é um plano de Deus, é um plano perfeito da representação do amor dele por nós e da como ele lida um com o outro. Então é assim que funciona, eu quero te mostrar isso na forma prática. Então, pode um casal novo, está casando agora, manter o brilho nos olhos do casamento? Senão a gente vai desanimar aqueles que não casaram ainda. Eu lembrei de uma história. Disseram para mim uma vez que casamento é igual piscina de água gelada. Você está lá dentro falando, pula, aí você pula. Trincando, assim, gela a cabeça. Você bota a cabeça para fora, a primeira coisa que você fala, vem, tá gostoso. Você chama os outros. Então, Guilherme, vem, tá gostoso. Nada contra, viu, Camila? Essa é uma benção, em nome de Jesus. Sim, tem como, tem solução. Raramente são fáceis essas soluções. É verdade, porque muita gente procura a solução no casamento pelos seus próprios meios e se esquece exatamente do texto que a gente leu. Não é o quanto eu faço, mas é o quanto Deus abençoa, é o quanto Ele está fazendo. E quando eu me dou conta, eu falo, opa, eu preciso parar, eu preciso me lembrar que o meu papel é confiar em Deus. Eu devo fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Eu não posso fazer mais do que aquilo que eu devo fazer, senão vai ser em vão, eu vou me desgastar e vai dar tudo errado. Né? As construções de lares sólidos não acontecem por pura sorte ou por acaso.
Sorte a gente não acredita, mas tem gente que acha que tem família que deu certo por acaso. Tem gente que acha que a família deu certo porque tinha dinheiro. Tem gente que acha que a família dá certo ocasionalmente. E não é isso. Famílias dão certos porque eles retornam, então, ao padrão de Deus. Então, para você entender melhor, há uma maneira de salvar um casamento, salvar uma família, sair do conflito da família, o conflito que está gerando tudo, o desgaste emocional, físico, tudo. Como que é? Fazendo com que famílias retornem ao padrão de Deus. Assim, somente assim a gente pode entender as grandes bênçãos que Deus preparou para nós, em lares construídos sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Construa sua casa sobre a rocha, não deixe com que sua casa seja construída na areia, não deixe com que seu casamento tenha todo o investimento de uma vida em cima da areia, vai dar errado. Mas para agora o que você está fazendo, entenda que somente um retorno ao padrão de Deus salva um casamento e uma família. Somente quando a gente rende o coração. Jesus falava isso já, a maneira como o divórcio surgiu é uma só. O homem tem coração duro aqui, a mulher também. Então, pela dureza de coração, separa o casal. Não tem outra coisa. Não tem, só dureza de coração. Então, tem um texto que norteia a gente para entender por que a família existe. Ela existe por causa desse texto. Você sabia disso? Deus, o próprio Deus falando para Adão e Eva, disse assim, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se. Enchem e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. Esse é um texto clássico de mandato cultural. Deus fala assim, vai, seja uma bênção sobre a terra. Foi o primeiro mandato, depois foi para Abraão. Abraão, vou te abençoar para que você abençoe outros também. Mas esse aqui é para Adão e Eva, para a primeira família. Sabe o que Deus está falando? Está falando assim, eu estou te falando que vai ter animais, mas você vai ter que dominar esses animais. A gente não entende muitas vezes porque não examina as Escrituras. Quando Deus falava para Moisés que ia levá-lo a uma terra que mana leite e mel, você acha que ele ia chutar um torrão de terra e falar assim, olha, está saindo leite aqui, vamos beber leite aqui? Não. Significa que a terra era apta para ele então trabalhar nela e trabalhar bastante. Deus ia abençoar o trabalho dele e ele ia ser feliz naquele lugar. E o que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Tenha filhos. Façam com que os animais sejam dominados por vocês. Vocês são inteligentes, eu criei vocês, vocês vão dominar o mundo. Foi o que Deus falou para Adão e Eva. E esse é o mandato cultural. Daqui surge a família e o propósito dela. O propósito dela, então, é encher a terra, e não só encher a terra, porque Deus não está falando só faça filho, faça filho, faça filho. Não, faça alguma coisa com seus filhos. Faça alguma coisa com o propósito que eu te dei. O primeiro é, eu estou te abençoando para isso. Então, a primeira coisa que acontece, para criar uma família, precisa de um... Vocês sabem o que é isso, vamos lá? De um casamento. Não é de um bolo, é de um casamento. Vamos precisar de um casamento. Então, começa aqui, a família começa com um casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele revelou seu plano básico para o casamento. O plano básico é exatamente esse. Por isso, deixe o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Você leu isso? Tornam-se os dois uma só carne. O homem deixa o pai e a mãe, a mulher também, tornam-se então uma só carne. No original, que tem sentido para a gente isso, significa então, tornam-se uma só pessoa. Sabe qual que é a complexidade disso? Tornar-se uma só pessoa significa que não dá para ter dois corações batendo diferente, não dá para ter duas mentes pensando diferente, não dá para ter ações diferentes. Precisa ser uma só pessoa. O coração está lá desalinhado, ele vai ter que entrar num ritmo louco lá até começar a bater junto e ser uma só pessoa. Começar a pensar em coisas que significam a mesma, que eles levam à mesma coisa, que eles vão ter ações conjuntas. É exatamente isso, tornando-se uma só carne. Eles deixam pai e mãe, porque agora começam a formar uma só família. E formando uma só família é o plano de Deus para que ele seja reconhecido. É exatamente isso. Esse é o plano. Um homem ligado à sua mulher. E milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que esse ainda era o plano de Deus. E citou esse mesmo versículo e acrescentou. O que Jesus acrescentou foi esse aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E foi exatamente aí que Jesus falou que o homem só separa, que
Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração. A única coisa que separa essas duas carnes é a dureza de coração. É um coração que não quer bater no mesmo ritmo do outro. Começa a família aqui, não tem outro jeito. Deus une para que se torne uma só carne. Esse é o plano de Deus. Este casamento é uma relação para toda a vida. Somente a morte deve cortar esse laço. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 3, fala exatamente isso. Somente a morte corta o laço desse casamento. Somente a morte, entenda, somente a morte faz o coração parar. Percebeu? Aí ele sai fora, não tem outro. Talvez você possa falar assim, pastor, é que você não sabe da minha história, era muito difícil. Pensa no homem que roncava todo dia. Pensa na mulher que não gostava daquilo, pensa naquilo outro. Talvez você possa usar mil argumentos, argumentos. Talvez você possa falar para mim assim, é que eu não conhecia, é verdade. É verdade, eu sou filho de pais separados. Eu sei ouvir os dois lados, eu consegui ouvir o meu pai, ouvir minha mãe, eu ouvi as minhas irmãs, as pessoas me ouvem também. É difícil para os filhos, é difícil a concepção, mas antigamente quando falava-se divórcio, era uma palavra assim, difícil, ninguém queria ser chamado de divorciado, divorciada, mas hoje é a coisa mais comum que tem, nem fala mais essa palavra, nem usa mais. Eu casei, mas eu estou no terceiro casamento porque um deu certo, o outro era muito picareta, e o outro, agora eu estou nesse aqui porque a minha vontade não foi feita em nenhum deles, os corações não batiam juntos, então agora está na hora de parar, de rever o conceito. Se você de fato quer ter uma família, a família tem que ser plano perfeito de Deus. Amém, gente? Feche seus olhos um instante. Respira junto comigo. Eu quero ter uma família que represente o plano perfeito de Deus. Guarde essa frase no seu coração. Guarde essa frase no seu coração. Uma família que represente o plano perfeito de Deus. Amém? Para ter uma família, então, passa-se pelo casamento, e aí sim, a gente entra nessa família, porque família é uma coisa muito difícil de existir, uma coisa que precisa ter muitos papéis envolvidos, e muitos conflitos são gerados a partir desse momento de família. A construção de um lar acontece simplesmente porque pessoas se doam a outras pessoas, e pessoas continuam se doando a outras pessoas. Então, é o marido que se doa à esposa, a esposa que se doa ao marido, é ambos que se doam aos filhos também. Isso é concepção de família, é por isso que é tão difícil. Somente com o retorno a Deus é possível então a gente de fato fazer uma família. Quando a gente está falando da gente só, não tem como. Eu estou falando isso por quê? Porque cada um tem seu papel, e eu quero falar agora com os homens. Homens, levanta a mão para eu vê-los. Entenda uma coisa, Deus está falando com vocês, é claro isso. Uma das coisas mais importantes é a gente entender como homem a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós temos essa responsabilidade bem resumida em Efésios capítulo 5, 25, fala assim, maridos, você que casou e decidiu ter filhos, ter sua família, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não tem outro jeito. A única maneira de você entender é você se colocando no lugar de Cristo. Você precisa amar a sua esposa. E aí você tem um modelo. O modelo é que Cristo fez com a igreja, amou ao ponto de dar sua vida, mas não é só morrer o ponto mais importante, entenda isso. O ponto mais importante de Jesus, que as pessoas acham que a morte é o ponto importante, não é. O ponto mais importante é quem ele era e deixou de ser por conta da igreja. Ele era o Deus Todo-Poderoso que morava no céu, cheio de glória. E a Bíblia fala que ele despiu da sua glória por amor à sua igreja. Ele deixou de ser quem ele era para vir contra a igreja, amar a igreja e morrer por ela. Esse é o papel, essa é a responsabilidade do homem. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias necessidades, mostrando devoção, mostrando então que está desprendido de interesse próprio para fazer outra pessoa feliz. Não é fácil, eu sei que não é. Porque somos seres humanos, a gente foi criado para querer para a gente, não dá para querer para ter para o outro. A gente foi criado para querer para a gente, não é fácil, mas é importante.
Se você não tiver esse conceito, você não vai entender mais nada. Você precisa cuidar da parte mais frágil, que necessita de proteção. O homem, então, tem que trabalhar honestamente para prover suas necessidades na família. 2 Tessalonicenses 3 fala isso. Os pais, então, que é o segundo papel do homem na família, ser marido e ser pai. Você quer uma família, você tem que assumir esses dois papéis. Não tem outro jeito. Não dá para ser marido eternamente com filho. Se você tem filho e quer formar essa família, você é também pai. Então os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar os seus filhos na instrução, na disciplina do Senhor. Não tem como ser pai negligenciar essa sua tarefa. Você precisa orientar o seu filho. Sabe quais são as orientações que você tem que dar? Orientação moral, falar para ele o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Orientação sexual, fala para ele de quem ele é, quem ele foi criado, como ele foi criado. Fala para ele. Orientação espiritual, você tem a responsabilidade de fazer isso. Cuidar e zelar é o seu papel. Muitos pais negligenciam isso. E sabe o que acontece? Os filhos crescem abandonados. Eles simplesmente vão crescendo, se dá conta que o filho cresceu. Agora o que eu faço? Agora, podia dizer assim, chupa essa mãe. Agora se vira, meu amigo. Agora corre para dar tempo. Você tem que fazer isso. É um trabalho exaustivo, mas é um trabalho sério. E às vezes difícil, mas, olha para mim, com resultados eternos. Quando você erra com o seu filho, você erra eternamente. Quando você acerta eternamente. Não foge desse papel. Os pais que estão aqui têm que perceber isso. É necessário entender isso. Quando você erra eternamente. Então isso implica também na sua responsabilidade espiritual para com seu filho. Crie o seu filho na presença de Deus. Ensine para ele o que é de fato amar o Senhor. Esse é um trabalho que todo pai precisa ter. A maior meta de um pai para seu filho deveria ser sempre o coração dele rendido a Deus. Deve ser esse. Porque quando um filho tem um coração rendido a Deus, ele se torna um filho obediente. Um filho que ouve. Um filho que se volta quando ele está errado, ele se arrepende, ele volta atrás, ele muda de opinião. É isso que tem que fazer. Agora olha para mim, cadê as mulheres aqui? Levanta a mão, você que é mulher, casada e mãe também. Vocês solteiros, vai chegar a sua hora, calma. É com vocês que eu vou falar agora. Uma esposa tem também o seu papel muito desafiador no plano de Deus. Ela tem que completar o seu esposo, ser uma auxiliar submissa. E essa palavra dá arrepios em algumas pessoas. Fala assim, eu ser submissa? É uma palavra que a gente não pode mais usar. Pastor, não fale submissa no púlpito. Não, a Bíblia fala, mulher, você tem que ser submissa. Isso não significa ser escravizada, ser maltratada, ser menosprezada. A palavra submissão significa estar debaixo da mesma missão do seu marido. É estar com ele naquilo que Deus está fazendo. E quando a gente percebe isso, que mulheres estão sendo instruídas e sendo submissas aos seus maridos, corações que batiam desiguais começam a bater iguais. Esse é o segredo. Não tem outro. E é um papel importante. Muitas pessoas da sociedade têm condenado as mulheres, rejeitando mulheres, falando assim, você tem que ser você, saia à luta, ganhe o seu dinheiro, seja independente. E essa independência é uma linha muito fina do seu casamento, porque mulheres que resolveram ser independentes se tornaram também independentes do seu marido. E quando se tornam independentes do seu marido, acabou o casamento. E não estou falando de dependência. A mulher não tem que depender do marido, o marido não tem que depender da mulher. Eu estou falando de interdependência, estarem juntos. O meu corpo tem sistemas que estão ligados, eles são interdependentes um do outro. Entendeu? Para fazer o corpo funcionar, a mulher, o marido, os filhos precisam ter interdependência. E entenderem que um precisa do outro. Esse é o papel da mulher. A mulher precisa então estar devota ao seu papel de mulher, cuidadosa, submissa ao seu esposo, olhando para as necessidades da sua casa, percebendo aquilo que faz o seu marido tornar um homem melhor. E um homem melhor não significa que ele vai para a academia e fica mais bonito, ok? Significa o seguinte, um homem melhor é aquele que cumpre melhor com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso faz o homem se tornar um homem melhor. Você precisa auxiliar seu marido a fazer isso, a torná-lo um homem melhor, um homem que se aproxima mais de Deus, que é temente a Deus, que ama a Deus, porque esse homem vai morrer por você. Olha que troca boa. Pensa,
Se tiver um assalto, ele vai colocar o peito dele na frente, fala assim, eu tenho que morrer primeiro. Não vai ser aquele homem que vai falar, mata ela primeiro. Não, porque ele te ama para sempre e quer ficar com você. Amém, gente? Apesar de alguns esforços para a mulher ter o seu valor, alguns papéis da mulher estão distorcidos na sociedade. Eles falam cada vez mais que mulheres que são dedicadas à família, à sua casa, são mulheres de pouco valor. Mas Deus instruiu algo diferente. Lá em Provérbios 31, fala exatamente isso. Deus tem autoestima a mulher que é boa dona de casa, que é amorosa mãe e tem os seus deveres também, digna de respeito com o seu marido e tem apreciação de fato por quem ela é, por quem Deus criou ela. Isso é incrível, gente. E eu quero falar de filhos também. Quando a gente negligencia, mulheres, o seu papel de mãe, você não está percebendo o risco que você está correndo. Quero mostrar um dado para você interessante, é esse aqui, ó. No momento em que um jovem hoje completa 17 anos de idade, ele gastou exatamente 63 mil horas nas mídias sociais, 11 mil horas na escola, 2.000 horas com a família e 800 horas na igreja. Quem que você acha que ganha essa conta? Então, esse dado é para a gente entender duas coisas. Primeiro, onde a igreja deve apostar mais? Quais são os meios de comunicação que a igreja deve apostar? Mídias sociais. É lá que a gente precisa fazer. Lá que a gente precisa fazer com que as pessoas nos vejam. É lá. Mas eu quero ir além disso. Olhe para o papel do seu filho. Com 17 anos de idade, quanto tempo ele passou com você? Quanto tempo ele passou na igreja? Então você acha que vai vencer uma luta como se você não virar esse jogo? Não fizer diferente disso? Que jogo você vai entender? Nenhum. Olha para o texto. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Você pode ter uma casa, mas você nunca vai ter um lar. Você pode tentar ter filhos, mas nunca filhos que te amam, te respeitam. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. É Deus que vai fazer prover as necessidades, não é o quanto você faz mais, perdendo tempo com seu filho e com sua família, entenda isso. Quero falar com vocês solteiros aí, todos aqui são filhos, então é com todo mundo que a gente tem que falar agora. Filhos, seguidores obedientes, esse é o papel, esse é o sentido da palavra, seguidores obedientes. Então eu tenho algumas definições para a gente entender que Paulo escreve que filhos deverão primeiro obedecer aos seus pais. Deus colocou os pais nessa posição de autoridade e os filhos para que eles possam então respeitá-los. Os pais devem exigir dos seus filhos esse respeito, mas os filhos precisam compreender com o coração que precisam respeitar os seus pais. Isso é algo incrível que a gente precisa ver na palavra de Deus. Deus coloca isso na lista, que filho que é desobediente, Deus coloca na lista como os terríveis pecados a desobediência aos pais. Você sabia disso? Segunda coisa que os filhos precisam entender, além de obedecer aos seus pais, os filhos precisam também honrar os seus pais, os pais que sustentam, os pais que instruem, os pais que preparam os filhos que devem ser honrados também. Jesus mostrou que essa honra inclui promover a necessidade, promover aqueles necessitados quando estão mais velhos. Os filhos precisam cuidar dos pais na velhice. Algumas pessoas viram para mim e falam assim, eu não vou falar mais com meu pai, ele fez algo errado, eu não quero mais falar com ele. Você está errado, está em pecado. Deus está olhando para você hoje, mude, conserte seu coração, vai atrás do seu pai, peça perdão a ele, abrace, ame, cuide dele, não importa o que ele fez. Alguns vão falar assim, mas pastor, eu nem conheci meu pai, eu conheci ele depois de velho, não vi mais meu pai na vida. Vai atrás, honre os seus pais, mesmo que eles não fizeram por você, porque ele não fez, mas Deus proveu tudo para que você tivesse chegado aqui até hoje, e Deus tinha colocado ele, e é ele que você tem que honrar. Amém, gente? Esse é o dever das famílias, dos filhos, obedecer aos seus pais e honrar os seus pais. Olha o texto bíblico, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Olha para mim, você é um presente de Deus, uma bênção. Não importa como você nasceu, não importa o que aconteceu, não importa se você não sabe quem são os seus pais, não importa se você não viu nada da sua infância, não importa nada. Se você nasceu, o texto diz que você é uma bênção. Isso é o mais importante. O texto fala que você é um presente do Senhor.
Não sei se foi para os seus pais, às vezes para outra pessoa, mas é. Isso tem que fazer sentido para você, encher o seu coração de esperança. Eu sou um presente de Deus, então eu tenho sentido, significado no mundo. Eu estou aqui para fazer isso, para ser uma família abençoada. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão do soldado. A flecha não vai em lugar ao acaso, a flecha é lançada no alvo certo, e é esse alvo que a gente busca, é esse lugar que a gente busca, é nesse lugar que tem que acertar essa flecha. Então olha para o seu filho com amor, então estica e olha para o futuro dele, fala para ele onde ele vai ser alcançado de fato. Feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, porque o dia que ele precisar, ele vai ser socorrido por essas flechas. Não é só um contexto judaico de tem que ter muitos filhos para ser abençoado, mas ter filhos é ter plena certeza de alegria e amor. Toda mulher quando está grávida sabe disso, né, Ana? Não é assim? O filho mexe, a mulher fica toda derretida. Ai, meu bebê, não sei o quê. Mas quando a Karina falava para eu, fala com a Laura, beija a barriga, eu me sentia um idiota. Desculpa, amor, mas é verdade. Eu estou falando com a barriga, não consigo ver isso. O homem não é assim. Então entenda, viu? Entende, César? Não é assim. Deus coloca o amor na mulher assim que ela sabe, está grávida, que mexe aquele negócio, vai crescer. O homem não. Mas de repente, quando eu peguei no colo, Deus fez assim, vá! Encheu. Todos aqui que são pais, sabe? Existe amor maior do que o amor de um pai e de uma mãe? Existe? Talvez a avó fique ali no meio termo, né? Mas não. Existe não, gente. Não existe. Deus colocou esse amor na gente, só pais e mães sabem disso que é, para a gente sentir um pouquinho como que é uma relação de amor entre pai e filhos, para serem correspondidos na sua velhice. Para a gente encerrar, entenda uma coisa. Famílias na presença de Deus precisam de abrigo. Já falei isso. Precisam de abrigo. Você está construindo o seu lar sobre a fundação da onde? Rocha ou areia? Família precisa de abrigo, precisa de um lugar que ela seja amparada, lugar que ela se torne segura, lugar de fato que ela se veja significado, tenha significado nela. Família precisa desse lugar, e quem faz isso é o pai e a mãe, quando se doam um para o outro e para os filhos também. Frequentemente é muito difícil corrigir os erros quando os anos passam. A gente olha para o passado, erros que muitos casais cometeram, mesmos erros outros casais estão cometendo anos e anos depois, e parece que isso é um ciclo viciado por causa do pecado. E o pecado vem para exatamente isso, te fazer ficar distante de Deus, e cada vez mais distante, cada vez mais distante. Mas entenda uma coisa, o que fez Jesus sair do seu trono de glória e dedicar todo o seu amor, é exatamente essa relação de amor que Ele quer construir com uma família, nós, a família de Deus. Então Jesus deu o primeiro passo para construir essa história. Ele saiu do seu trono de glória para dar um abrigo para nós. Ele sai do seu trono de glória, entra na nossa história com uma relação de amor, fazendo com que a nossa história tenha então sentido e significado. E aí quando eu olho para essa história que Jesus fez, Jesus ele simplesmente morre por amor de cada um de nós e para nos salvar, para que então eu e você tivéssemos abrigo, um lugar seguro para morar. Todo aquele que faz parte dessa história de Jesus tem um lugar seguro para morar, um abrigo. Amém? Você está aqui porque a sua família vai fazer parte disso também, em nome de Jesus. Eu não sei sua história, não sei o que aconteceu nela, mas eu sei que Jesus veio para mudar a sua história e a história da sua família. Família tem que ter abrigo. Família deve orar juntos. Tenha um ritmo de oração na sua casa. Se você está com dificuldade de anotar na geladeira, anota na frente da televisão, do computador, na tela do celular. Orar com a minha família. E é o que a gente vai fazer agora, em nome de Jesus. Pega a sua família, feche seus olhos, nós vamos orar juntos.